Olá, pessoal do nosso curso de Sentença Penal Avançada 2024. Esse vídeo é sobre as correções da Sentença Penal 02. Eu tomei nota de alguns temas, de alguns itens importantes para a elaboração da sentença penal, que eu vi que alguns candidatos, alguns alunos deixaram a desejar em alguns pontos específicos que eu trouxe para vocês. Primeiro, o relatório. O relatório, pessoal, em alguns tribunais é exigido na prova de sentença. TJSC exige, o TJRS, acho que o TRF1 já exigiu há alguns anos. Então é importante que você saiba fazer o relatório para não ter uma surpresa quando você for pegar uma prova de sentença de um concurso da magistratura. Então o que é importante no relatório que eu vi que houve algumas falhas em algumas sentenças? Primeiro, não antecipar julgamentos. Eu falo isso porque, se você for colocar lá, por exemplo, o réu devidamente citado ou corretamente intimado fez tal coisa. Se você botar essas palavras corretamente, devidamente, e depois você tiver que analisar uma preliminar justamente sobre esse ato, e você for acolher essa preliminar, a sua sentença pode ficar contraditória. Você falou que a citação era correta e depois você declarou a nulidade dessa citação. Então, preste atenção, não coloquem palavras ou expressões que possam transparecer uma antecipação de julgamento do que você ainda vai analisar na fundamentação. Segundo, memorizar as fases obrigatórias do processo comum. Eu falo isso, pessoal, porque a maioria dos crimes, eles são processados, vamos dizer assim, né, por meio do processo comum, que é aquele previsto lá no Código Penal, que aí o furto, o roubo, latrocínio, estelionato, receptação, são todos sujeitos a esse processo comum. E se você decorar as fases obrigatórias, você dificilmente vai deixar alguma coisa de fora do seu relatório. Eu digo as fases obrigatórias porque pode haver outros atos que não estejam nessas fases obrigatórias que podem acontecer, como uma perícia, uma inspeção judicial ou algum outro fato que o juiz determine fora desses atos principais do processo. E quais são as fases obrigatórias? Denúncia, né? Tem que ter denúncia ou queixa para começar o processo. A data do recebimento da denúncia é importante para fins de prescrição. A citação, você mencionar a citação do réu ou dos réus, se houve, se não houve, se foi por edital, se foi por, né, como que ele foi citado. A resposta por escrito, a decisão que analisou essa resposta por escrito, a audiência, quem foi ouvido em audiência, as diligências complementares, se houve ou não houve, que é o lado do artigo 402, e as alegações finais das partes. Essas são as fases obrigatórias do processo comum, e como eu falei para vocês, pode acontecer outros atos além dessas fases obrigatórias. Mencionar também, pessoal, isso foi cobrado no último concurso do TJSC, se houve prisão e o que foi decidido na audiência de custódia. Então, se houve prisão e houve audiência de custódia, coloque isso no relatório, o que foi decidido nessa audiência. Terceiro, alguns tribunais, pessoal, isso eu falo principalmente do TJSC, exigem que o candidato coloque no relatório eventuais decisões que o juiz tenha tomado até que o processo chegasse na fase de conclusão para a sentença. Só que isso não vai constar no enunciado da prova. Pode ser que não conste. Pode ser que lá o réu, na resposta à acusação, alegou que não foi respeitado o rito da identificação pessoal. E aí o juiz, né, analisou a resposta e determinou a designação de audiência. Se ele analisou a resposta à acusação, ele enfrentou essa preliminar. Então você tem que prestar atenção no que constou no enunciado e verificar se tinha alguma alegação que o juiz tinha que analisar antes da sentença, ou algum ato, né, que ele tinha que tomar antes da sentença, e você tem que colocar isso no relatório, inclusive a fundamentação que o juiz, né, supostamente tomou para afastar ou para acolher alguma alegação das partes. Então tomem cuidado com esse detalhe que é lá do TJSC. 4. Ao falar da denúncia, esse aqui eu vou juntar aqui o 4 e o 5. Quando você vai falar da denúncia no relatório e das alegações finais, você tem que fazer um resumo dessas peças, tanto da denúncia como das alegações finais. Eu vejo muitos candidatos falando o seguinte, né, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público.
Só, não fala mais nada. Então você tem que falar, foi oferecida denúncia contra o réu João, porque ele um dia tal entrou na casa de não sei quem e de lá subtraiu um celular. E também colocar a classificação penal que o Ministério Público deu a esses fatos, né? O Ministério Público, em razão dos fatos praticados por João, classificou a conduta como sendo do artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, mais ou menos assim. Então é importante que você coloque isso também na denúncia, no relatório. E sobre as alegações finais, é importante que você coloque, faça um resumo do conteúdo das alegações finais do Ministério Público e da defesa. E principalmente da defesa, colocar um resumo do que foi alegado lá em preliminar e do que foi alegado como tese de defesa. Não colocar apenas que as partes apresentaram alegações finais. Isso só não basta. E por fim, mencionar dispositivos legais referentes a cada ato que você vai colocar no seu relatório. Se você falou da citação, coloca o artigo da citação. Se você falou da denúncia, coloca o artigo da denúncia. Se você falou da resposta à acusação por escrito, você vai falar do artigo dessa resposta à acusação. Se você falou das alegações finais, coloque o artigo referente às alegações finais. Isso é cobrado por alguns tribunais. Certo, pessoal? Então essa é a primeira parte, o primeiro item que eu vi que ficou um pouco... não ficou muito bom em algumas sentenças. Alguns relatórios ficaram muito objetivos sem essa descrição desses atos importantes do processo. Próximo item, réu falecido no curso do processo. Pessoal, isso aqui é bem importante. Eu vi que tem gente que ainda não pegou essa questão. Isso acontece muito em prova de concurso. A prova vai lá, o examinador coloca lá 4, 5 réus, e para deixar a prova um pouco mais curta em relação a tempo e a dosimetria, 1 ou 2 réus falecem no curso do processo. Lá no final, o réu faleceu conforme certidão de óbito juntada aos autos. Se o réu faleceu, estava vivo, né? Lógico, foi denunciado, e no decorrer do processo, antes da sentença, ele faleceu, você não vai analisar, não vai julgar esse réu, não vai dizer se ele foi condenado e nem absolvido. Há uma corrente que fala que, em determinados casos, seria mais benéfico o juiz absolver o réu falecido do que declarar a extinção da punibilidade. Mas essa não é a posição dominante. A posição dominante é o seguinte: se o réu faleceu no curso do processo, você vai declarar a extinção da punibilidade com base no artigo 107.1 do Código Penal. Pronto. Não vai falar nem condenação e nem absolvição. Eu vi que alguns alunos absolveram e depois declararam a extinção da punibilidade. Isso não é correto. Você não pode absolver e também não pode condenar. Se o réu faleceu, vai ser declarada a extinção da punibilidade. Nada mais. Então, alguns alunos deixaram isso passar. Certo? Absolveram ou condenaram o réu falecido. E não pode. Próximo item, julgamento da denúncia. Isso aqui lá para o dispositivo. Quando você vai fazer o dispositivo da sentença, você vai falar da extinção da punibilidade, da condenação, absolvição, alguma nulidade, mas você também vai ter que falar o julgamento, né? Você vai anunciar ante o exposto ou diante do exposto, né? Conforme o seu estilo, julgo procedente ou julgo improcedente ou julgo parcialmente procedente a denúncia ou a pretensão punitiva, depende do seu estilo. Eu coloco a denúncia ou o pedido constante da denúncia. Tem alguns alunos que eu não sei se deve trabalhar em tribunal, colocam dou provimento à denúncia. Esse dou provimento, isso pode ser que nem seja uma questão que tire pontos da sua prova, mas não é correto. Provimento, dou provimento ou nego provimento, isso é utilizado para o julgamento de recursos. Quando você vai julgar uma denúncia ou uma queixa, você vai julgar ela procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Então, não utilizem dou provimento no dispositivo de uma sentença penal. Próximo item que eu vi que alguns também deixaram passar é na primeira e na segunda fase da dosimetria, tanto na primeira como na segunda, a pena base na primeira fase e a pena intermediária na segunda fase não podem ser fixadas abaixo do mínimo legal e nem acima. Elas têm que ficar naquele limite previsto no preceito secundário do tipo penal. Se lá fala que crime é punido de 2 a 8 anos, você vai ter que ficar naquele limite de 2 a 8 anos. Mesmo se você reconhecer uma
atenuante na segunda fase e o crime tiver pena mínima de 2 anos, você não pode reduzir a pena intermediária abaixo de 2. Você não pode colocar 1 ano e 6 meses se o crime tem a pena mínima de 2 anos lá no preceito secundário do tipo penal. Você só pode reduzir a pena abaixo do mínimo na terceira fase. Na terceira fase é possível. Por que é possível na terceira fase? Porque na terceira fase, as majorantes e as causas de redução de penas, elas têm uma redução fixa. 1/3, de 1/2 até, de 1/6 até 2/3, metade. Então ela fala obrigatoriamente o que você vai ter que fazer, o que o juiz vai ter que reduzir ou aumentar. Na primeira e na segunda, não. Na segunda fase, fala assim, são circunstâncias que agravam a pena. Então, são circunstâncias que reduzem a pena, sem mencionar qual vai ser a fração de redução. Então, por isso que na segunda e na primeira fase, você não pode fixar a pena base ou a pena intermediária abaixo do mínimo legal. O STJ estava revisando, né, houve um julgamento para decidir se seria revisada ou não a súmula 231, que trata do assunto, e a decisão do STJ, por maioria, foi no sentido de manter a súmula 231, que fala justamente que na segunda fase não se pode fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal. E por último, pessoal, são poucas coisas que eu falei para vocês. Réu preso. Se o réu estiver preso e você decidir soltá-lo, você tem que deixar claro que está revogando a prisão preventiva. Muita gente fala o seguinte, tendo em vista a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Mas tem uma decisão anterior que decretou a prisão preventiva dele. Você não pode apenas falar que ele pode recorrer em liberdade. Você tem que analisar aquela decisão anterior. Aquela decisão anterior que decretou a prisão preventiva, se você decidir que o réu vai ser solto, você tem que revogar aquela decisão que decretou a prisão preventiva. Então, tomem cuidado com isso. Se o réu está preso, você vai soltar, você revoga a prisão preventiva. Ou, né, nessa fase você vai revogar, não vai relaxar, porque já vai estar um tempo já esse réu preso. E também vai expedir o alvará de soltura. Sobre alvará, pessoal, é alvará, não é mandado de soltura, não é nada, é alvará de soltura. Esse é o termo correto quando o réu estiver preso e você determinar a soltura desse réu. Certo, pessoal? Então eram poucos itens, a sentença 2 foi bem feita pela maioria da turma, mas esses itens eu tinha que passar para vocês. Certo? Até a próxima.